Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que pela ressurreição que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do sábado, da sexta semana da Páscoa. O Evangelho de São João nos diz: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa glória, vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto curto, mas que Jesus clareia algumas coisas para nós. Tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dará. Em nome, na autoridade do nome, no conhecimento do nome. Isso quer dizer vivendo em Jesus. Viver em Jesus é essencial para que o Pai nos conceda aquilo que pedimos. Porque se vivemos em Jesus, compreendemos o que também Ele pediria e pediremos como filhos de Deus. Não como a nossa mentalidade humana tantas vezes pede. Jesus continua dizendo que os discípulos até aquele momento nada haviam pedido. E continua que tudo o resto havia dito em figurativo. Mas vem a hora que Jesus dirá de forma clara sobre o Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajudará a compreender melhor com a vida unida de Jesus, com essa vida interior e espiritual, compreender quem é o Pai. E Jesus encerra dizendo nos últimos versículos: naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes. Então, Ele não intercederá mais, porque se o amamos e vivemos por conta disso, como escutamos ao longo desta semana, os seus mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como Jesus nos amou, não há necessidade de Ele ser, por assim dizer, entre aspas, tanto intercessor, não que Ele não intercederá, mas não será de excessiva necessidade de nossa parte, porque já estamos vivendo em Jesus, como diz São Paulo, como escutamos na leitura esta semana de São Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e somos. Por conta de estarmos nesta íntima união de vida com Jesus. O Pai nos escutará porque será o próprio Filho a falar através de nós, pela ação do Espírito Santo, a pedir através de nós, a agir através de nós. Então, tenhamos isso em conta, porque assim tudo que pedirmos o Pai nos concederá, porque unidos a Jesus nós pediremos aquilo que é bom, que é justo, que é agradável, e não aquilo que o humano quer. Mas até onde estamos caminhando nesta via espiritual? O Salmo nos diz: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. E esta é a verdade. O Senhor é o Rei de tudo.
mas só pode reinar se as nações assim o permitirem, se cada um permitir que o Senhor reine em sua vida. Por fim, a primeira leitura nos diz: Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Caia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Temos Apolo, que tem esta fé grande em Jesus. E agora, mesmo com todo o conhecimento das Sagradas Escrituras, ainda não conhecia plenamente aquele que era o caminho deixado por Jesus, instruído pelos discípulos, conhecia o batismo de João. Mas se deixa instruir por Priscila e Áquila. É humilde, não permanece no seu orgulho do conhecimento daquilo que tem, que sabe, mas sim se deixa instruir por outros, humanamente talvez menos conhecedores das Escrituras que ele, mas maiores conhecedores da intimidade com Jesus, da vida espiritual, da santidade. E assim, ao se deixar instruir, os mesmos falam aos discípulos de sua missão e que está indo a Caia, onde depois é bem acolhido pelos cristãos, e assim segue sua missão, nesta mesma humildade. Mas também, em público, como vimos, o que faz? Refuta os judeus, demonstra a sua verdadeira fé. Não permanece ao lado deles, mas sim, como fiel discípulo de Jesus, segue como os apóstolos. E nós, irmãos e irmãs, como temos vivido? Temos realmente nos entregado a esta fé, onde com humildade também nos deixamos corrigir e aprendemos a viver bem com Jesus, tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele nos pede? Ou seguimos com orgulho, achando que sabemos tudo, e assim perdemos a oportunidade da salvação para nós e para os irmãos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos aquilo que o Senhor nos ensina e unidos na verdade, na vida de Jesus, os seus ensinamentos, saibamos verdadeiramente o que é o amor e aprendamos a amar a Deus e ao próximo, para que assim, vivendo em Jesus, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.